Boa noite, me chamo Alisson, vou apresentar sobre o processo da calibração de uma pipeta. Bom, para dar uma breve introdução sobre o tema, as pipetas ela é um tipo de vidraria que é muito utilizado no laboratório. Ela tem como principal função medir e transferir uma certa quantidade de líquido. A pipeta volumétrica possui uma alta precisão. Devido a isso, é muito importante realizar a calibração dela, para evitar qualquer tipo de erro analítico, a fim de não haver alguma alteração em uma determinada reação. Ainda assim, o processo de calibração tem como função examinar se o equipamento apresenta uma leitura, análise analítica correta ou não. Assim, em uma prática experimental, por exemplo, possa ainda ter tempo de ser feita com eficiência, com exatidão e precisão. O principal objetivo é realizar as etapas da calibração de uma pipeta volumétrica utilizando uma pipeta de 10 ml por meio de equipamentos pertencentes do laboratório, a fim de relacionar as principais grandezas como massa, volume e densidade. Para o processo da calibração pipeta ocorrer, tem algumas exceções. Essas exceções é que a temperatura ambiente deve estar entre 20 a 25 graus Celsius. Não é muito aconselhável correr correntes de ar, onde vai ser feito. E os instrumentos a ser utilizados, que no caso os materiais, deve estar no ambiente da balança analítica, para que ocorra a ambientação deles. Aqui nós vamos ter os materiais reagentes, água destilada, balança analítica, um beck, a pera, pipeta volumétrica e o termômetro. Passo 1. O primeiro passo que deve ser feito é realizar o beck, já fazer a limpeza deles, depois secar, estando vazio, realizar a pesagem do beck vazio. Já em outro beck deve colocar água destilada. Aqui está mostrando o exemplo. Após ser feito, é necessário pegar a pipeta limpa e encher até um determinado ponto fixo de água destilada. Logo após, é necessário ter um escoamento da pipeta, pois esse escoamento é determinado o ponto livre da pipeta. Se por acaso o escoamento for rápido, terá resultados imprecisos, e se for muito lento, terá um tempo demorado, tendo a ter erros no experimento. Ao escoar todo o líquido que se encontrava na pipeta, deve-se encher a pipeta novamente até onde foi enchido anteriormente da calibragem. É possível utilizar um ponto de referência como menisco. Logo após transferir a água que está na pipeta volumétrica para o beck, que já foi submetido para a pesagem, né? É possível ter uma observação. Deve manter a pipeta levemente na extremidade inclinada na parede interna do beck. Isso se dá para não ocorrer alguma interferência na hora de realizar algum determinado experimento, para que a pipeta volumétrica não bata nas extremidades do beck. E cada pipeta volumétrica ela possui um determinado tipo de escoamento, um tempo de escoamento, que isso é geralmente dado em segundos. O líquido residual que fica na ponta da pipeta já foi levado em conta durante a calibração e não deve ser descartado dentro do beck. Por isso, para eliminar a água do beck, vai ser utilizado como uma pera, como auxílio. E após todo experimento necessário feito para assim saber a quantidade de ml em que a pipeta transfere, é necessário calcular o volume que foi disperso usando a fórmula da densidade da água.
Tendo em vista os resultados, que é possível obter a massa da água, que é escoada, e a densidade em uma certa temperatura. Vou voltar aqui. Logo em seguida, ao terminar o escoamento por completo, é necessário realizar a medição da temperatura, que no caso é um passo 4, com um termômetro e anotar para calcular no final. É preciso repetir mais 3 ou 4 vezes. E assim você vai obter 4 tipos de densidade da água e temperatura. Logo após vem a fórmula. E aqui está uma tabela que é cálculo de precisão da pipeta volumétrica. É como um exemplo. Tem as massas já medidas. Aqui tem a média já feita delas. A média foi de 9,89. Essa média, praticamente 9,9. E aqui é possível analisar que como a pipeta que está sendo realizada é de 10 ml, a pipeta ela está muito bem calibrada, pois uma margem de erro mínima que pode ser é de 9,8 mínima. E como aqui está 9,89, ela está totalmente calibrada. Aí tem o desvio padrão, os erros relativos, que tem como ser feito no Excel. Densidade da água, a temperatura e quem foi feito. É como um exemplo, como se fosse na prática. A fórmula, a densidade, que o desvio padrão e o erro relativo. Obrigado pela compreensão.